e jornalistas. Histórias de vida sob a perspectiva de quem geralmente as conta. 10 anos de experiência no jornalismo, radialista da Rádio Gaúcha e egresso do curso de jornalismo da UFN. Esse é Lucas Amorim, nosso convidado no The Papo Com. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, Yasmin. Obrigado a todos que nos assistem. É um prazer a gente estar aqui de volta e, de novo, poder estar nos corredores aqui da UFN. Falar com vocês é uma alegria. Que bom, a gente também está muito feliz de te receber. Eu gostaria que tu contasse pra gente um pouquinho como que tu começou, quando que tu decidiu que tu queria ser jornalista. Perfeito. Eu estava no ensino médio ainda, quando eu resolvi fazer um teste vocacional para saber como que seria, né, terceiro ano do ensino médio, pensando no futuro. E eu fiz um teste vocacional que deu resultado para psicologia. Eu gostava e até hoje gosto muito dessa área, né, de estudar um pouco sobre a mente humana, mas eu fiquei pensando, será que é isso mesmo que eu vou fazer? Será que eu vou fazer alguma outra coisa? Ainda tinha muito tempo para pensar. E eu lembro que no ensino médio, eu vou confessar para vocês, mas só para vocês aqui, que eu não fui assim um excelente aluno, principalmente no terceiro ano, que era o último ano, né? A gente sempre curte mais, né? Exatamente, tem formatura, né? Sabe como é que é? E aí, eu lembro que naquele ano eu peguei exame, e aí eu, nas madrugadas, quando estudava, para no outro dia fazer a prova com conteúdo fresquinho na cabeça, eu escutava a rádio. Eu deixava a rádio tocando e ficava escutando. Eu escutava um programa que era o Pijama Show, com o Mr. P, o Everton Cunha, e de madrugada eu ficava estudando e aquele rádio era o meu companheiro. E aquilo foi me chamando a atenção, porque como aquele rádio fazia companhia, como a voz ali do Mr. P fazia companhia para mim, eu comecei a pensar como legal seria você ser companheiro de alguém também no dia a dia no rádio, por exemplo. E aquilo foi me cativando nas madrugadas, nas noites, enquanto eu ia estudando, e aí eu decidi, por fim, fazer jornalismo. E aí passei aqui na UFN, fui fazer jornalismo e entendi que era realmente isso que eu queria. Eu queria ser companheiro de alguém, assim como a gente está nesse momento sendo companheiro de alguém que está nos assistindo, né? E que no rádio a gente pode ser companheiro também de alguém fazendo qualquer coisa em qualquer lugar do mundo, e foi isso que me cativou, quando eu decidi que eu podia acompanhar a vida de alguém mesmo à distância. E para ti, qual é a maior dificuldade em se fazer rádio, né? Em ser radialista? Sabe que ser radialista hoje é algo muito interessante, porque a gente convive com pessoas que a gente chama assim, os dinossauros do rádio, né? São aqueles que são radialistas há 50 anos, que pegaram a época de ouro do rádio, né? Em que a gente nem imaginava o rádio com imagens, com celular, com transmissão de mensagens instantânea, que muitas vezes tinha que mandar carta, né? Falava com os ouvintes de uma forma diferente. E hoje eu acho que a gente tem que, a maior dificuldade, mas também a maior beleza que o rádio tem, é a forma que ele tem de se reinventar e se renovar. O rádio já foi ameaçado de extinção diversas vezes, né? Com a chegada da internet, da TV, de tudo um pouco, né? do podcast, né? E a gente está sempre ameaçando o rádio de extinção. Mas o mais interessante é que com isso ele se reinventa. E cada vez mais a gente vê que o rádio pulsa e o rádio faz se renovar o tempo todo. Então essa é a maior dificuldade, você tem que estar sempre pronto para se renovar. Porque hoje o radialista, ele não é mais só aquele do microfone. Ele é da tela do celular, ele é também das transmissões ao vivo, do podcast, como você falou. O radialista tem que ser multitarefas. Então essa é a maior dificuldade, você fazer tudo isso. Mas também é o mais interessante que o rádio nos proporciona. Assim, tu já tem 10 anos, né, de experiência no mercado, que eu vi que tu postou recentemente no teu Instagram. E tu falou bastante sobre inovação, renovação. Quais diferenças que tu enxerga no jornalismo, né, agora que não tinha antes, ou que tem agora, que mudou, se renovou, como é que é? Legal, exatamente isso. É uma alegria eu poder também falar sobre isso, porque eu devo muito ao UFN, né, este tempo de 10 anos que eu completei trabalhando no Grupo RBS, principalmente na Rádio Gaúcha, que se deu numa visita que a gente fez, né, aqui, uma das professoras da época,
deu a ideia da gente visitar, né, a Rádio Gaúcha não existia ainda, mas o Grupo RBS, né? E aí nós fomos em visita ao Grupo RBS e foi a partir daquela visita que eu pude conversar um pouco com os profissionais lá da área, né, mostrar o meu portfólio que eu já tinha, assim, de algumas web rádio, algumas brincadeiras que eu fazia. E aí no fim a gente acabou ingressando naquele momento e tivemos a alegria de poder receber em Porto Alegre, no Grupo RBS, o troféu de 10 anos, né, de jubilado, que é um reconhecimento verdadeiro. E a sua pergunta é muito interessante porque a partir disso, dessa trajetória curta que eu ainda tenho, né, de 10 anos, ela é pelo menos uma trajetória em que a gente já vê bastante diferença entre 10 anos atrás para hoje, né? As tecnologias hoje, elas são muito importantes. Hoje, o radialista, como eu falei anteriormente, ele tem que ser multitarefas. As diferenças se mostram dessa forma. A gente hoje faz várias coisas. A gente está, ao mesmo tempo que a gente está levando um tripé para fazer uma imagem, a gente está entrando no ar, no rádio, com a voz. Então, o ouvinte está nos assistindo, a gente está fazendo publicações o tempo todo nas redes sociais. E vocês utilizam bastante, né, as redes sociais? Bastante. Twitter, Instagram, principalmente. Hoje em dia já se tem uma plataforma que é o TikTok, ela é muito informativa também, né, que deixou de ser uma plataforma apenas de dancinhas, como se imaginava, e hoje se informa muito por ali, um público mais jovem. Então, o tempo todo a gente tem que estar atuando em todas as plataformas, nunca deixar nenhuma de lado, porque o jovem também quer se informar, aquele que quer se informar em 15 segundos, por exemplo, Sim. A gente também tem que se adequar a isso. E esse é o nosso desafio, e essa é a nossa maior dificuldade, é a gente modificar aquele texto de 5 minutos, aquela entrada no ar de 10 minutos, a gente conseguir entrar em 30 segundos, em 15 segundos, para que aquele jovem ansioso de passar para a próxima tela consiga se informar rapidamente com as principais notícias e combater principalmente as fake news, né? E esse é o nosso maior desafio como jornalista, que é nós fazermos relevante a nossa informação, acima de qualquer outra coisa. Uma coisa que eu queria te perguntar também, né? Ela tem a ver com o teu tempo de experiência, que eu acredito que tu possa nos relatar melhor, assim. Desde o mês de maio, né? Como eu acredito que a maioria das pessoas saiba, o Rio Grande do Sul tem passado por o maior desastre climático da história. E são muitas informações, né? São muitas informações o tempo todo que a gente não sabe se são fake news, se são verdade. Então, eu queria que tu contasse pra gente como que vocês fazem a verificação dessas informações e como vocês decidem quais vão ao ar. Perfeito. Hoje em dia, um dos maiores desafios do jornalista, seja de rádio, TV, de jornal, de qualquer plataforma, é combater a fake news, é você trabalhar dobrado, né, como eu digo, porque você não basta só colocar a verdade, mas você tem que às vezes desmentir, né, falar a verdade daquela mentira contada várias vezes que vai se tornando verdade, como a gente diz. E com a forma fácil de mandar mensagem hoje em dia, você dissemina uma mentira, uma fake news rapidamente. Então hoje em dia se valoriza muito mais você checar a informação com precisão, você mesmo que demore um pouco mais, para que você às vezes abra mão de dar com exclusividade aquilo que a gente chama de furo, né? No linguajar chulo, assim, de falar em primeira mão, né? De você dar no mesmo momento, correndo o risco de se equivocar, correndo o risco de ter uma informação equivocada, que depois você tenha que fazer uma errata ou você tenha que corrigir, né? Para que você se detenha muito mais na qualidade da informação e não só na velocidade. A velocidade, é claro que ela é muito importante. Você receber na palma da mão uma notícia rápida, você conseguir ouvir ou visualizar no mesmo momento o que está acontecendo nas enchentes, quantas pessoas foram salvas, como está a questão, né, dos bairros alagados, né, da chuva, mas principalmente você frisar e primar pela boa apuração, por você ter boas fontes, por você ter órgãos de confiança junto contigo, e o jornalista construir essa confiança com a fonte, e a fonte construir isso com o jornalista também. Então, muitas vezes se abre mão de você ter
essa questão assim super rápida, né, para que você possa tentar talvez apurar um pouco mais, você poder checar um pouco mais, e mesmo que a informação demore um pouquinho mais para chegar, ela vai chegar com uma precisão e você vai saber que vindo daquele órgão, vindo daquela plataforma, você pode confiar. E dentre tantas as informações, né, como escolher qual que vai entrar? Ah, tal horário vai entrar essa, como é que vocês fazem essa divisão? Perfeito. Essa escolha é sempre bastante difícil, né? Nos blocos locais, né, quando a gente trabalha em rede, né, aqueles que trabalham em rede com a Rede Gaúcha Sat, com o Grupo RBS, a RBS TV, né, trabalham com uma plataforma Globo também, você tem que muitas vezes encaixar naqueles blocos que são ditos locais, né, aos blocos regionais, aos blocos de estado, e você tem uns blocos reduzidos que são para as regiões, Centro-Oeste, a região central do estado, para você fazer aquilo que a gente chama de localismo, você falar principalmente daquilo que interessa para o público que vai sair de casa, a rua que ele pega, a região da cidade, alguma cidade do interior, e é justamente aí que se começa a adentrar aquilo que a gente elenca de importância. Qual o impacto que aquilo vai causar no ouvinte, naquela pessoa que está escutando, que está assistindo? Ela vai sair cedinho de casa, está tomando seu café, se arrumando para sair para fazer o seu serviço? Quais as ruas principais que ela vai passar, que está com algum problema, com algum alagamento? Alguma cidade aqui da região que está sem ônibus para ela poder se deslocar? O localismo, principalmente, é aquilo que impacta aquela região ou aquela pessoa que está ouvindo ou vendo, né? E depois, claro, a gente vai ampliando para uma região de estado, de país, de mundo, né, que também nos impacta, mas é um pouquinho mais longe. Mas o localismo ou o factual, aquilo que está acontecendo factualmente, ao vivo, mas principalmente com esse momento da região, vai sempre prevalecer, com certeza. E assim, quando tem esses casos, né, de tragédias ou alguma coisa assim, teve alguma história, algum caso, dentre todos esses anos que tu trabalha, que, assim, realmente tocou teu coração, que tu lembra até hoje como marcante? Ah, sim. Não tem como a gente não falar e não citar aqui, né, já que nós estamos em Santa Maria, né, não tem como a gente não citar o caso da Boate Kiss, né. Foi, acho que o primeiro caso, além da sua dimensão, foi o primeiro caso que eu pude trabalhar quando eu estava recém-formado, recém-entrando, recém-chegando na Rádio Gaúcha. Foi uma madrugada bastante difícil, foram dias muito difíceis, mas que ficaram para a história, e não só pela cobertura, mas também por toda a repercussão que até hoje a gente acompanha. Mais de 10 anos se passaram e até hoje a gente revive, né, aquelas cenas, a gente revive aqueles momentos. E ninguém está preparado para situações como essa, assim como a gente também não estava preparado para cobrir o maior desastre climático do Rio Grande do Sul, né? Ninguém se prepara para este momento. A gente tem teorias, a gente estuda, mas a prática realmente é aquilo que vai nos preparar para as próximas, né? Então, é difícil, a gente muitas vezes entra num estado de automatismo, assim, mas todos nós somos pessoas, né? Então o jornalista ele também sofre, ele não é uma máquina, ele também precisa passar por terapias muitas vezes para poder, né, se curar daquilo que ele cobriu, daquelas situações todas, né? Então eu posso dizer que a maior cobertura que eu já fiz, que eu já estive junto, foi da Boate Kiss aqui em Santa Maria, mas foi, além de um grande aprendizado, foi também um momento de se descobrir, de se entender como pessoa, né? Então até hoje a gente tenta compreender um pouco mais, né, como a gente atuou como jornalista, o que a gente aprendeu naquele momento, mas também a gente se conhece um pouco mais como pessoa, porque muitos amigos, muitos conhecidos, familiares estavam envolvidos nessa situação, e a gente começa a aprender também que a gente precisa também entender nós como pessoas, né, como personalidades. Infelizmente a cobertura da Kiss ainda não, pelo jeito, vai longe, né? É verdade. Eu queria te agradecer pela tua disponibilidade. É muito bom te receber aqui
Eu acredito que para ti seja bom também estar aqui, né, como egresso. Então, muito, muito obrigada pela tua disponibilidade. Obrigado, Yasmin. Eu que agradeço aos amigos aí da UFN também por terem emprestado esse espaço e também a sua atenção carinhosa aí neste momento. De Papo com Lucas Amorim, radialista da Rádio Gaúcha em Santa Maria e egresso do curso de jornalismo da UFN. A cada semana batemos um papo com um jornalista de diferentes campos de atuação. Siga o Instagram do Lab 6 e do curso de jornalismo para ficar por dentro de quem são os nossos convidados. Até breve!